E ontem morreu em Ribeirão Preto por coronavírus uma técnica de enfermagem que trabalhava no Hospital das Clínicas. É a Luciana Aparecida Cândido dos Santos. Ela tinha 49 anos e o atestado de óbito diz que ela teve como causa principal da morte a Covid-19. Luciana, além do HC, trabalhava também na Secretaria da Saúde, na UBS da Vila Virgínia, e ela foi a primeira funcionária do Hospital das Clínicas que estava nativa e morreu de coronavírus. Fala aí, feras, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui nesse canal. Mas hoje, galera, eu queria explicar para vocês o que tem acontecido na minha vida, o que aconteceu na minha vida durante essas 2 semanas e alguma coisa aqui, que eu fiquei sem gravar os vídeos aqui pro canal. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, se eu não diria se fosse o mais difícil, por ter passado a situação que eu passei. Eu dei uma sumidinha tanto aqui do YouTube, tanto lá do Instagram. O Instagram é uma rede social que eu nem tenho usado com tanta frequência, mas o YouTube eu tava postando vídeo toda semana e aí de repente eu parei de postar vídeo e eu queria explicar pra vocês porque foi uma situação muito complicada na minha vida. Tudo começou no dia 11 de julho, que depois de mais ou menos uns 3 ou 4 meses sem a gente encontrar ninguém, sem eu sair daqui de casa pra encontrar outras pessoas, pra poder se divertir, fazer alguma coisa, eu e a Fera, a gente foi convidado pra casa de alguns amigos e a gente foi pra lá pra poder encontrar, se divertir, descontrair, né? Aqui na Irlanda tava liberado pra poder sair, encontrar uma quantidade pequena de pessoas. Então, depois de tanto tempo guardado aqui em casa, a gente falou assim, ó, vamos sair, vamos fazer alguma coisa pra distrair a cabeça, vamos lá encontrar esses nossos amigos. A gente foi pra lá, então a gente se divertiu pra caramba e no outro dia, quando eu voltei pra casa, eu recebi uma notícia muito triste que a minha tia, a minha madrinha que tava no hospital, ela tinha falecido. Isso era no domingo à tarde, se eu não me engano. Eu recebi essa notícia, eu tava muito triste, eu fiquei, tipo assim, desesperado, porque eu não sabia se a mãe sabia. Eu tentei entrar em contato com a minha mãe, e minha mãe também não respondia. E minha tia, galera, ela era enfermeira dos hospitais mais famosos, se não o mais famoso da minha cidade. Ele é um dos hospitais mais famosos da América Latina, chamado Hospital das Clínicas. É o mesmo hospital onde a minha mãe trabalha e minha outra tia também trabalhava lá. Ela era enfermeira lá e ela faleceu por conta do coronavírus. Bom, eu já tava... Ela tinha sido internada e aí, por conta de outras complicações que aconteceu com ela, ela acabou falecendo por conta do coronavírus. E depois a minha mãe... Eu tentando entrar em contato com minha mãe teve uma época que ela tava com suspeita que ela tinha pegado o coronavírus, foi fazer o teste e deu negativo. E um pouco antes da minha tia falecer, a minha mãe tinha sido confirmada também com o coronavírus, e aí eu tava muito preocupado, porque eu já tinha perdido a minha tia, minha família, assim, tava todo mundo meio que desesperado, nem sabia se a mãe sabia ainda da situação. Eu tentando ligar pra minha mãe, e minha mãe falou assim que ia dormir porque ela tinha tomado uns remédios por conta do coronavírus em si, e ela tava em casa, e aí eu tentei ligar pra minha mãe, não conseguia falar, e aí ela não sabia ainda que a minha tia tinha falecido, né? Ela tava esperando, minhas primas estavam tentando falar com ela, mas ao mesmo tempo não poderia ir até lá pra explicar pra ela a situação, tinha que falar de longe, toda essa situação, essa tensão. E aí minha mãe soube, me ligou, a gente conversou, choramos bastante, falamos, né, desabafamos tudo. E no outro dia, a minha mãe tava indo pro hospital. Ela foi pro hospital pra ser internada. Na verdade, ela foi primeiro pro hospital, depois fez uns exames lá por conta do pulmão, porque o coronavírus, ele ataca o pulmão, né? Ficou sendo assistida lá no hospital e os médicos falaram assim, não, pode ficar tranquila que seu pulmão tá limpo, só fique em casa repousando, a gente vai passar aqui uma quantidade de remédio pra você, tal. Ela voltou. A gente deu graças a Deus que ela não ia ser internada nem nada, porque tava com medo de piorar, acontecer alguma coisa, né? Foi quando ela voltou pra casa, no outro dia ela acordou muito pior, com muita tosse, dor nas costas aqui, e ela teve que voltar pro hospital. Ela voltou pro hospital e resolveram internar ela. Aí, pensa minha cabeça, a minha família, todo mundo lá preocupado, já que tinha acabado de perder minha tia e tinha que resolver um monte de papelada de um monte de coisa da minha tia. Ao mesmo tempo, a minha mãe, pra quem não sabe, meus pais são separados e minha mãe mora sozinha no apartamento. Minha mãe tava sozinha, doente, eu aqui de longe, eu
eu não tinha o que fazer, eu não podia fazer nada. Eu toda hora ligando pra minhas primas, pra minha família que podia lá olhar minha mãe, ver com que eu podia ajudar, se dinheiro, alguma coisa podia ajudar. Mas de longe a gente não podia fazer nada. Minha mãe foi pro hospital, ficou lá internada e eu preocupado. Eu fiquei tipo, gente, eu fiquei sem força, sabe? Sem vontade. Na verdade, eu nem queria estar falando sobre isso, que eu tô assim, meio perdido. Foi tanta coisa que aconteceu nessa semana na minha vida que eu fiquei meio, tipo, sabe quando na sua vida você tá com tanto problema, vem tanta bomba de tudo quanto é lado, você não sabe pra onde você olha primeiro? E o YouTube é uma coisa que eu não queria parar, que desde quando eu voltei com esse canal, então acho justo eu vir aqui explicar pra vocês o que aconteceu, né? Bom, resumindo, a minha mãe foi pro hospital, e aí ela ficou lá, acho que, eu não sei direito, mas ela deve ter ficado, o quê? Uma semana ou um pouco mais no hospital, e nesse meio tempo, eu e a Fera, a gente tava fazendo 5 anos de casados, então a gente tinha até programado uma viagem aqui dentro da Irlanda mesmo, pra poder, né, comemorar um pouquinho, fazer alguma coisa, e a gente cancelou. No dia do nosso aniversário de casamento, foi um dos dias que a minha mãe tava pior lá no hospital internada, porque ela mesmo disse no áudio que ela quase morreu nesse dia. Ela pegou pneumonia lá também no hospital. O médico explicou por conta do coronavírus ter atacado o pulmão, ela pegou pneumonia, quase morreu. Esse dia em específico foi o pior dia da minha vida, gente, porque pensa, sua tia acabou de falecer. Quando minha mãe descobriu que minha tia tinha falecido, minha mãe não conseguiu, ela não tinha quem abraçar. Minha prima foi lá pra falar pra ela, tinha que ficar um tantão de metro de distância, exatamente que a mãe estava com coronavírus. Enfim, foi isso que aconteceu. A minha mãe ficou muito, muito, muito doente. Eu achei que coisas piores poderiam acontecer. Graças a Deus, deu tudo certo no final. Minha mãe já saiu do hospital, já curou do coronavírus, já tá em casa, já tá tudo bem com ela. E assim, a gente tá um pouco menos preocupado, mas desde quando aconteceu isso, a minha vida em si, eu que era uma pessoa que estava bem focado com esse negócio de coronavírus e bem confiante, assim, no sentido de que é uma coisa que vai passar, que vai dar tudo certo. Só que quando isso acontece na sua família e com uma velocidade tão grande, igual aconteceu na minha, de eu perder a minha tia e logo depois minha mãe e ficar internada, e eu quase perder minha mãe também, eu recebi esse baque e eu fiquei meio desanimado até com o canal, meio desanimado com tudo. A minha forma de me proteger desse tipo de situação é dando uma afastada, né? Tanto que eu não postei vídeo aqui no YouTube, tanto lá no Instagram, eu não entrei, já faz aí 2, 3 semanas que eu não acesso, não falo com ninguém lá, só falei com a minha família por conta dessas situações que tem acontecido. Mas eu acho que é isso, galera, eu só queria explicar pra vocês que eu tive essa semana difícil, e lembrando que minha tia, ela não era só tão importante pra nós, mas ela era muito importante lá no hospital. Ela saiu, tipo, todos os jornais da minha cidade lá, todo mundo falando dela. Ela trabalhava 20 anos de enfermeira no HC pra acontecer uma coisa dessa, né? Pra acontecer essa situação. Eu queria agradecer do fundo do meu coração todos os enfermeiros que trabalham nessa área, que na pandemia vem passando isso. A gente, assim, só fica sabendo de toda a situação mesmo quando acontece uma coisa mais próxima com a gente, assim, de ver, mas tantos enfermeiros que já aconteceram essa situação também. Então, cara, muita gente meio que não ligou pra essa situação no Brasil e continuou saindo pra fora na rua. Eu conheço gente da minha família que pegou coronavírus, outras pessoas, porque assim, o total da minha família deve ter pegado umas 5 ou 6 pessoas, de pessoas mais próximas, que entre minha mãe e minha tia, e um pouco de pessoas mais distantes. Teve pessoas da minha família que pegaram o coronavírus, ficaram internadas, se curou e já estão saindo sem máscara, sem nada, entendeu? Então, foi meio que uma situação muito difícil pra mim, mas eu queria só explicar pra vocês isso e deixar bem claro o que aconteceu, que acho que vocês merecem uma explicação, pra vocês que têm me acompanhado aqui no canal. O canal vai voltar de pouco em pouco, eu vou voltar a postar os vídeos aqui de novo, né, por semana, fazer os vlogs. Eu só tô assim, tentando me organizar minha vida. Nesse meio tempo também eu recebi uma proposta de emprego, que eu não quero falar agora o que eu tô esperando pra ver se vai dar certo. Eu fiz uma entrevista por telefone, e aí, pelo que parece, vai dar certo. Eu tô esperando isso pra poder soltar um vídeo aqui no canal e falando sobre isso, porque até eu gravei um pedacinho da entrevista e vou explicar pra vocês como é que é. Mas aos poucos as coisas vão acontecendo. Eu só não queria deixar o canal largar a mão lá sem explicar uma coisa, dar um parecer pra vocês mais claro. Beleza, galera? Espero que tenha ficado entendido. Peço desculpa por esse sumiço, mas tem essa explicação. Teve um motivo aí pra eu não estar fazendo os vídeos aqui do canal. A gente tá se recuperando agora, tanto eu quanto a Fera, quanto a minha família lá no Brasil também. Tá todo mundo assim,
tentando arrumar forças, né, pra poder tocar a vida, porque a vida, felizmente ou infelizmente, a vida continua pra quem ficou aqui, entendeu? Então, quero agradecer a todos os enfermeiros, todas as pessoas que trabalham na área da saúde, pelo ótimo trabalho que tá fazendo, que tá dando a vida para essas pessoas que estão, às vezes, não estão ligando, porque estão saindo, estão indo pra festa e estão fazendo um monte de coisa errada aí. É a vida, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais. Tchau.